E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia desse vídeo é falar sobre cada um dos times que está atualmente disputando a Série B e vai concorrer com o Cruzeiro pelas 4 vagas de acesso para a primeira divisão. Essa ideia partiu no exato momento em que o Cruzeiro foi eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro pro América, e eu vi muita gente falando aqui nos comentários: com esse time o Cruzeiro não vai subir nunca. E aí eu me faço o seguinte questionamento: as pessoas que falam isso, elas conhecem como estão os adversários do Cruzeiro? E eu me pergunto isso sabendo a resposta: não, as pessoas não consideram os adversários para falar que o nosso time é uma porcaria e não vai ganhar de ninguém. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem esse costume de acompanhar muito mais o próprio clube e não necessariamente os adversários. E eu até entendo, acompanhar esse monte de campeonato estadual é impossível, mas a gente consegue sim traçar um panorama e observar como cada time chega para iniciar a disputa da Série B. Quais são os melhores times e aqueles que estão tendo ainda mais dificuldade que o Cruzeiro até aqui. Sem muita enrolação, começo com o Avaí, que jogou 18 vezes na temporada com 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O time está com um aproveitamento de 74% dos pontos, marcou 19 gols e sofreu apenas 7. O time é treinado por Claudinei Oliveira e na Copa do Brasil eliminou Palmas e Cascavel. Na próxima fase vai enfrentar o Atlético Paranaense. O artilheiro do time na temporada é o lateral Edilson, velho conhecido nosso, que marcou 3 gols em 13 partidas. Eles estão na final do campeonato estadual contra a Chapecoense e venceram o primeiro jogo por 2-1. O Botafogo jogou 17 vezes na temporada com 6 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Tá com um aproveitamento de 50,9%, fez 22 gols e tomou 11. O time é treinado por Marcelo Chamusca, passou pelo Motoclube na primeira fase da Copa do Brasil, mas foi eliminado na segunda pelo ABC na disputa por pênaltis. O artilheiro do time era o Matheus Babi, que foi pro Atlético Paranaense. Então o goleador do atual elenco é o volante Pedro Castro, que tem 3 gols. O time ficou em 7º lugar no Carioca e perdeu a Taça Rio, que é o troféu em confidência deles, para o Vasco. O Brasil de Pelotas jogou 11 vezes na temporada, tem 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O aproveitamento é de 36,3%. O time fez apenas 8 gols e tomou 12. O técnico é Cláudio Tencati, que assumiu o clube durante a última Série B. E por ironia do destino, o Brasil não está disputando a Copa do Brasil nessa temporada. O artilheiro da equipe é Neto, que tem 2 gols marcados em 11 jogos. Isso porque Bruno Paraíba, que marcou 3 vezes, foi embora. O time ficou em 9º lugar no Campeonato Gaúcho, mais perto do rebaixamento do que de uma vaga na semifinal. O Brusque tem 16 jogos no ano, com 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 56,2%. O time marcou 22 gols e sofreu 13. O treinador Gerson Testoni tem um trabalho longevo e comandou o time no acesso da última temporada. A equipe foi eliminada na primeira fase da Copa do Brasil contra o Retrô. O artilheiro é Thiago Alagoano, com 7 gols em 16 jogos. Ele que na última temporada balançou as redes 21 vezes pelo clube. O Brusque foi eliminado na semifinal do Catarinense num duelo apertado contra o Avaí. O Confiança tem 21 jogos no ano, com 8 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 50,7%. Eles marcaram 36 gols e sofreram 16. O nosso primeiro adversário na Série B vai estrear o treinador Rodrigo Santana, que assumiu após a demissão de Daniel Paulista, que foi eliminado pelo Sergipe na semifinal do Campeonato Estadual. O time também não passou da primeira fase na Copa do Nordeste. Lucas Barcelos é o artilheiro no ano, com 5 gols em 16 partidas. O Bruninho, que marcou 9 vezes, foi embora para o Juventude. E o time também foi eliminado na Copa do Brasil, caindo na primeira fase contra o 4 de julho. O Coritiba jogou 13 vezes na temporada com 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Está com um aproveitamento de 51,2%, marcou 23 gols e sofreu 15. O treinador do Coxa é o paraguaio Gustavo Morínigo, que assumiu na reta final da última Série A. Ele conseguiu passar por União, Rondonópolis e Operário na Copa do Brasil e agora vai enfrentar o Flamengo. O artilheiro do time é o nosso carrasco Léo Gamalho, que tem 7 gols em 10 partidas até aqui, mas nem esse bom desempenho conseguiu salvar o time no estadual, onde o Coxa terminou em 9º lugar e fora de um mata-mata que classificava 8. O CRB tem 23 jogos no ano, com 12 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, aproveitamento de 62,3%. Foram marcados 33 gols e sofridos 22. O time anunciou nessa semana a contratação de Alan Aal, que subiu no último ano com o Cuiabá como treinador.
O Roberto Fernandes foi demitido após a derrota nos pênaltis na final do estadual para o CSA. O artilheiro do time é Lucão do Break, que tem 9 gols em 21 partidas. O CRB caiu nas quartas de final da Copa do Nordeste ao tomar um 4-0 do Bahia e segue vivo na Copa do Brasil, em que pegará o Palmeiras após bater Goianésia e Paysandu. E vamos falar do nosso Cruzeiro. Tem 15 jogos na temporada com 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O aproveitamento de 53,3%. Marcamos 16 gols e tomamos 10. O time de Felipe Conceição segue vivo na Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Juazeirense. Nas fases anteriores, a gente eliminou o São Raimundo de Roraima e o América de Natal. A artilharia na temporada é de Matheus Barbosa, com 3 gols em 15 partidas. O William Potker também marcou 3 gols e tem até uma média melhor, mas ele tá deixando o clube. No Campeonato Mineiro, a gente caiu na semifinal pro América. O CSA tem 26 jogos na temporada, com 8 vitórias, 13 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 47,4%. O time marcou 39 gols e tomou 25. O treinador é Bruno Pivetti, que estava no Tombense durante o Campeonato Mineiro. Quando era treinado pelo Mozart, o time foi eliminado da Copa do Brasil para o Remo nos pênaltis e caiu nas quartas da Copa do Nordeste contra o Fortaleza. O goleador é De La Torre, com 12 gols em 20 partidas. E chama a atenção que, apesar do aproveitamento baixo na temporada, o time levantou a taça, foi campeão estadual batendo o CRB na final por pênaltis. O Goiás jogou 13 vezes na temporada, com 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de 33,3%. O time marcou 9 gols e tomou 19. O treinador Pintado assumiu recentemente com o histórico de ter subido o Juventude na última temporada e tendo a missão de reformular o time, que caiu ainda na primeira fase da Copa do Brasil para o Boa Vista do Rio de Janeiro. O artilheiro é Vinícius Lopes, que marcou 5 gols em 12 partidas. No campeonato estadual, o esmeraldino caiu nas quartas de final, levando um sonoro 3-0 do rival Atlético Goianiense. O Guarani tem 13 jogos no ano, com 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de 38,4%. O time marcou 11 gols e sofreu 16. Daniel Paulista, que saiu do Confiança, é o novo treinador do Bugre, que no Paulistão foi comandado por Alan Aal. A equipe caiu nos pênaltis nas quartas de final do estadual em duelo contra o Mirassol, decidido por Alex Muralha. O artilheiro é o meia Andrigo, que marcou 4 gols em 11 partidas no ano. O Guarani não está disputando a Copa do Brasil nessa temporada. O Londrina tem 13 jogos, com 4 vitórias, 8 empates e 1 derrota, aproveitamento de 51,2%. O time marcou 18 gols e sofreu 10. O técnico é Roberto Fonseca, que conseguiu classificar o time em 5º lugar no campeonato estadual. A equipe bateu o Cianorte nas quartas e vai enfrentar o Operário na semifinal, mas ninguém sabe quando esses jogos vão acontecer. O goleador é Alisson Safira, com 5 gols em 11 partidas, e ele já pisou no nosso calo, fazendo um dos gols para a Copa da Primeira Liga em 2017, quando o Londrina contava, por exemplo, com o Marcinho, nosso meia, que deu assistência para o gol do Safira, tá? O Londrina não disputa atualmente a Copa do Brasil. O Náutico tem 12 jogos no ano, com 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota, um aproveitamento de 75%. A equipe marcou 28 gols e sofreu 14. O técnico é Hélio dos Anjos, que assumiu no final da última temporada e ajudou o Timbu a evitar o rebaixamento. O time conquistou recentemente o Campeonato Pernambucano após 2 empates contra o Sport e vitória nos pênaltis. O artilheiro é o experiente Chiesa, que marcou 10 gols em 12 partidas na temporada. E vale destacar que o Náutico não conseguiu se classificar nem para a Copa do Brasil, nem para a Copa do Nordeste nessa temporada. O Operário tem 15 jogos no ano, com 9 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 64,4%. O time marcou 26 gols e sofreu apenas 7. O técnico é Matheus Costa, que faz um bom trabalho desde a última temporada, quando acertou o time na reta final e chegou a brigar pelo acesso à Série A. Nesse ano, na Copa do Brasil, o time caiu na segunda fase ao perder por 3-2 para o Coritiba. Jean Carlo é o artilheiro da equipe, com 4 gols em 13 jogos. O Operário foi o líder da primeira fase do Paranaense, eliminou o Azuris nas quartas de final e vai pegar o Londrina na semi, em datas ainda não definidas. A Ponte Preta tem 17 jogos na temporada, com 5 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, um aproveitamento de 37,2%. O time marcou 17 gols e sofreu 21. Fábio Moreno, que foi auxiliar no Cruzeiro na época do Abel Braga, é o treinador da Macaca, que não passou de fase no Paulistão. Na disputa do Troféu do Interior, eliminou o Red Bull Bragantino e perdeu a final para o Novo Horizontino. O artilheiro da equipe é Moisés, com 6 gols marcados em 16 aparições. Na Copa do Brasil, a Ponte passou pelo Gama na primeira fase e foi eliminada na segunda, após empate contra o Criciúma e derrota nos pênaltis. O Remo tem 15
15 jogos na temporada com 10 vitórias e 5 empates. É o único time invicto que vai disputar a Série B nessa temporada. O aproveitamento até aqui é de 77,7%, tem 30 gols marcados e 13 sofridos. O treinador é Paulo Bonamigo e a grande ironia é que, apesar de não perder para ninguém, o Remo não ganhou o Campeonato Paraense. O time empatou as 2 partidas na semifinal contra a Tuna Luso e perdeu nos pênaltis. Dioguinho é o artilheiro do time no ano com 6 gols em 15 jogos. Na Copa do Brasil, o Remo passou pelo Esportivo na primeira fase e na segunda ganhou nos pênaltis do CSA. E o próximo adversário é o nosso rival Atlético Mineiro. O Sampaio Corrêa tem 21 jogos na temporada com 8 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 50,7%. São 25 gols marcados e 17 sofridos. O português Daniel Neri assumiu recentemente como treinador após um bom trabalho no Salgueiro. Antes da sua chegada, o time foi eliminado pelo Ceará nas quartas de final da Copa do Nordeste e caiu na primeira fase da Copa do Brasil para o Rio Branco do Espírito Santo. O artilheiro do time é Jefinho, com 6 gols em 18 partidas. E ao menos no campeonato estadual, o time conseguiu um bom desempenho, vencendo os 2 jogos da decisão contra o Motoclube e erguendo a taça. O Vasco tem 17 jogos no ano, com 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 52,9%. São 27 gols marcados e 20 sofridos. O treinador é Marcelo Cabo, que acaba de conquistar a Taça Rio após bater o Botafogo nos pênaltis, mas não se trata de uma grande honraria, visto que essa é a Copa Inconfidência dos cariocas. O Cruz Maltino terminou em 5º lugar na fase de classificação do Carioca. O artilheiro do time é o matador Germancano, autor de 7 gols em 10 partidas até aqui. Na Copa do Brasil, a equipe já eliminou 2 mineiros, a Caldense e o Tombense. O próximo adversário será o Boa Vista, num jogo com cara de estadual. O Vila Nova de Goiás tem 18 jogos com 9 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 68,7%. A equipe marcou 25 gols e sofreu 12. Wagner Lopes é o treinador da equipe. Ele é brasileiro, mas naturalizado japonês e jogou a Copa de 98 pelos nipônicos. Sob seu comando, o Vila tá bem na Copa do Brasil, eliminou o Atlético da Bahia e o Juventude. Na próxima fase vai encarar o Bahia. Pedro Júnior é o artilheiro da equipe com 5 gols em 16 partidas. E no último fim de semana, nem ele conseguiu fazer a diferença para a equipe que perdeu nos pênaltis a final do Campeonato Goiano. O título foi para o Grêmio Anápolis. E por fim o Vitória, que tem 21 jogos no ano com 8 vitórias, 9 empates e 4 derrotas, o aproveitamento de 52,3%. Foram marcados 26 gols e sofridos 20. Rodrigo Chagas, campeão da Copa do Brasil de 2000 na lateral direita do Cruzeiro, é ex-treinador da base e hoje comanda o time principal. No estadual não teve um bom desempenho, ficando em 5º lugar e fora da semifinal. O goleador é o jovem centroavante Samuel, que tem 6 gols em 19 partidas. Na Copa do Brasil, o Vitória passou por Águia Negra e Rio Branco e vai pegar agora o Internacional. E na Copa do Nordeste também não fez feio, caiu na semifinal contra o Ceará. Esse é um panorama que nos permite entender a caminhada de cada time nesse início de temporada, mas a gente não pode tratar todos os campeonatos estaduais em pé de igualdade, porque tem alguns torneios que os times não enfrentam nenhum adversário nem de Série A, nem de Série B, só equipes de um nível muito abaixo. E quando a gente olha, por exemplo, para os cariocas e para os paulistas, como Guarani, Ponte Preta, Vasco e Botafogo, eles pegam outros times de Série A, até mesmo aqui em Minas. O Cruzeiro pegou 2 times de Série A nesse momento, que são Atlético e América. Então é um panorama superficial, a gente não deve se prender totalmente a tipo, quem tem o melhor aproveitamento necessariamente é quem fez uma melhor caminhada, uma melhor temporada até aqui. E a ironia dessa história é que, por exemplo, o Cruzeiro ganhou do Atlético e o Vasco ganhou do Flamengo, né, que são rivais que têm muito mais poder de investimento. Remo, Náutico, Vila Nova e Avaí, são esses os 4 times que tiveram aí um melhor aproveitamento até aqui. Vocês acham que esses são os 4 times favoritos para subir de divisão? Não necessariamente. Talvez o Avaí esteja entre eles porque é um time que está sempre brigando. E é interessante a gente lembrar também que o favoritismo que a gente normalmente atribui aos times mais tradicionais, né, que hoje a gente poderia falar de Cruzeiro, Botafogo, Vasco e Coritiba, que são aí campeões brasileiros, times que ou caíram na última temporada ou há 2 anos, como é o caso do Cruzeiro, mas a gente não vai ver um grande favoritismo deles na prática, porque na Série B é tudo muito parelho, ninguém tem dinheiro, tudo é muito mais equilibrado que na Série A. E a gente ainda deve lembrar que por tempo indeterminado os jogos não terão torcida, então é outro aspecto que faz a Série B ser ainda mais equilibrada do que qualquer outro campeonato. Os piores aproveitamentos até aqui são de Goiás, Brasil
Brasil de Pelotas e a dupla de Campinas, Ponte Preta e Guarani. Eu não acho necessariamente que esses times vão brigar contra o rebaixamento. Acho que o Brasil de Pelotas é o que deve sofrer um pouco mais, tá tendo dificuldade aí para reformular o time. Mas falando do Cruzeiro, a gente tem o 8º melhor aproveitamento nesse início aí, considerando todos os 20 times. E nos números objetivos de gols marcados por partida, né, as equipes que merecem algum elogio são Remo e Náutico. São os únicos dois times que têm uma média igual ou superior a 2 gols por partida. O Cruzeiro, por exemplo, marca um pouquinho mais do que 1 gol por jogo. Já na parte defensiva, quem merece destaque são os times do Avaí e do Operário, porque eles tomaram aí uma média inferior a meio gol por jogo. Na prática, a cada 2 jogos eles tomam 1 gol. O Cruzeiro estava com um índice muito bom, mas o fato de tomar 5 gols pro América na semifinal avacalhou bastante, né? A nossa média não é ruim, são 10 gols sofridos em 15 jogos, mas ela era muito melhor. Acho que com essas informações deu para entender um pouquinho, né, como cada time iniciou essa temporada 2021, e mais importante que eu acho é a gente entender que não é só o Cruzeiro que tem problema, é que a gente vê os problemas do Cruzeiro porque acompanha de perto, mas tá todo mundo ferrado. E quando você pensar em cravar que o Cruzeiro não vai subir nunca com esse time, lembra que ninguém joga futebol sozinho, sempre tem um outro adversário, e pode ser que o adversário seja melhor que você, do seu nível, ou pode ser que ele consiga ser pior ainda, mesmo você sendo um time ruim. Em 20 times ruins que tem na Série B, 4 vão subir e 4 vão cair. Sobre o Cruzeiro, eu acredito que a gente tá sim na briga pelo acesso, tá? Mas nesse momento eu não acho que ninguém é super favorito, assim como eu acho que ninguém está descartado. E eu gostaria de perguntar para vocês, e vou tirar o meu da reta aqui, quem para vocês serão os 4 times que vão subir e quais serão os 4 times que vão cair? Porque eu tô com muita dificuldade para apontar isso agora. A gente fica tentado a falar naturalmente dos clubes maiores, né? De Cruzeiro, de Vasco, de Botafogo, de Coritiba, mas um time que eu apontaria, eu acho que vai dar bastante dor de cabeça aí, é o Operário, cara. Esse time tá jogando um futebol legal e, assim, deve encher o saco. Na temporada passada eles já encheram muito o nosso saco, por mais que o Cruzeiro tenha ganhado os 2 jogos. E eu vou evitar dar grandes palpites no momento, porque o meu histórico de palpite é sensacional, né? De 90 coisas que eu falo, eu costumo acertar uma. Então, deixa aí nos comentários, então, a opinião de vocês, favoritos para acesso e para rebaixamento. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para dizer o que você achou desse vídeo, dá um trabalhinho para fazer, mas eu acho que é um conteúdo bem legal e bem informativo também, e que deixa claro também que o Cruzeiro tá precisando muito arrumar um jeito de fazer mais gol, né? Seja com os jogadores que estão aí, seja testando outras peças, a gente precisa começar a fazer gol. Tem gente aí, tem time que um jogador fez quase o mesmo tanto de gol que o Cruzeiro no ano. Mas por agora é isso mesmo, amanhã a gente tá de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!